Boa noite, meu nome é Ana, eu sou aluna do curso de Formação Pedagógica em Artes Visuais. A disciplina Estudo dos Elementos da Arte, Desenho, Escultura e Pintura tem uma proposta de prática pedagógica. Então, para a minha prática pedagógica, eu escolhi como tema para o plano de aula e desenvolvimento do relatório e também desse vídeo as máscaras pelo mundo. O elemento máscara no intuito de trabalhá-lo tanto na prática quanto na teoria. Para isso, nós vamos começar o projeto da seguinte forma. A proposta inicial é fazer um panorama histórico e técnico das máscaras pelo mundo todo. Para isso, eu vou dividir as imagens que eu vou apresentar num PowerPoint pelos continentes. Vou dividir geograficamente. Primeiro, eu vou mostrar as máscaras do continente europeu, as máscaras do continente africano, da Oceania. Também vou falar um pouco sobre as máscaras das Américas, as máscaras asiáticas, assim de maneira breve. E depois, e claro, sempre apresentando muitas imagens. Depois disso, a proposta é pegar um pouco mais sobre as máscaras do continente americano, especificamente da América Latina. Aí a gente passa um pouco pelos maias, pelos incas, pelos astecas, pelos indígenas brasileiros. E vamos falar um pouquinho sobre as máscaras, tanto as máscaras ancestrais, religiosas, né, aquelas que eram usadas e são ainda usadas pelas culturas indígenas no território brasileiro, de maneira ritualística. E aí nós vamos entrar nessa questão do uso das máscaras, que é um outro item. Por quê? Porque as máscaras elas podem ser usadas de várias formas. Então eu escolhi abordar 3 usos. Um é o uso no teatro, que vai abranger várias diversidades de utilização delas, e também como uso decorativo e, por último, o uso religioso. O uso religioso barra ritualístico. Para a demonstração, eu vou pegar aqui vários exemplos de uso dessas máscaras pelo Brasil, pelo mundo todo, mas eu vou dar um foco principal nesse uso no território brasileiro. Porque nós temos muitos exemplos, né? Desde as festas populares, as festas folclóricas, tradicionais que nós temos espalhados por todo o território nacional. A gente tem essa questão dos índios, dos indígenas, que é muito forte, né? Tanto a questão espiritual, ritualística, quanto a questão do uso do dia a dia, né? Porque eles usam, por exemplo, para caçar, e por aí vai. Nós vamos falar um pouco sobre esses usos, como que o ser humano se relaciona com esse objeto, desde historicamente, os registros antropológicos, né, dos sítios arqueológicos, alguns apresentam as máscaras, né? O objeto muito utilizado para brincar, com o uso do faz de conta, e aí nós podemos entrar no teatro, né? Mas na brincadeira a gente ainda pode citar muito o carnaval, os vários tipos de uso de máscara no carnaval. E para fechar, no teatro, por quê? Porque o teatro tem a ver com a proposta de prática que vai ser apresentada na segunda parte da aula, e também porque é um uso muito interessante para essa faixa etária, né? É uma faixa etária que já questiona tudo, que é o ensino médio. Então a gente vai trabalhar muito na questão do uso das máscaras como expressão, como linguagem, né? E como ferramenta para isso. Então, a prática, nós vamos nos inspirar nas imagens mesmo que foram apresentadas, tanto na minha apresentação de PowerPoint, quanto numa pesquisa que vai ser proposta durante o processo. Serão 6 aulas, né? Então nós vamos ter tempo também para fazer essa pesquisa. E aí nós vamos apresentar durante essa pesquisa elementos da máscara para ir mediando essa pesquisa, elementos assim históricos e até mesmo do uso prático desses objetos. Vamos entrar um pouco nessa questão do universo mágico, né, da máscara utilizada como um objeto realmente assim carregado de um significado místico. E no teatro nós vamos abordar algumas formas, né?
Tem até alguns exemplos, inclusive no relatório eu adicionei imagens que provavelmente estarão no PowerPoint, da utilização da máscara como objeto cênico, né, ou seja, como adereço por um ator, também como um objeto caracterizado de personagem, né? A máscara ela pode ser usada também como personagem, como forma animada. E também, por último, a gente utiliza a máscara como um objeto manipulado num teatro de sombras ou no teatro de objetos. Tudo isso é possível, é uma infinidade de possibilidades que a máscara nos oferece para trabalhar diversos conteúdos, né? Sobretudo os da competência para o ensino médio, que dentro das artes visuais. Muito obrigada, por hoje é só.